Aleluia. Vamos começar então, lá em Daniel, capítulo 2, se você quiser ler comigo, ou vai passar aqui, Daniel 2, versículo 20. Essa nova estação, e hoje eu vou falar das 4 estações, numa vez só. Semana que vem, na quinta, é a formatura do DNA, amém, irmãos? Vai ser uma festa linda, maravilhosa. Muitos alunos vão formar, acho que todo mundo vai formar. Aleluia. Vamos lá então. Daniel 2, versículo 20, diz assim: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Aleluia. Então Daniel está dizendo, obviamente Daniel está diante de um cenário profético, está diante de uma revelação fantástica que Deus dá para ele, para uma situação específica que ele está passando. Mas o que eu quero trazer é isso, é essa perspectiva, é essa declaração, não só da soberania de Deus, mas desse controle total de Deus diante de todas as circunstâncias. Então ele diz que Deus é quem muda o tempo e as estações. Oh irmãos, como nós gostaríamos de ter controle do tempo e das estações. Seria maravilhoso, né? Seria uma benção. Quantos já viram aquele filme O Todo-Poderoso 2? Já viu? Não é tão antigo esse aí, pode levantar a mão. O 2 não é o da arca, né? O 2 é que ele ouve as orações, aquela, né? É do Jim Carrey, né? O 2, é o 2, né? É isso que eu estou falando. Lembra que daí ele quer ser Deus, ele se torna Deus. E aí ele começa a ouvir as orações das pessoas, né? Lembra? Ele começa a ouvir as orações da pessoa e ele começa a responder uma, responder outra. Quando ele vê, é muita coisa, e ele aperta um enter só, tum, e responde para si todas as orações de todo mundo. Gente, vira uma confusão, um negócio assim, que uma bagunça. Então quando eu lembrei daquele filme, de cara, se eu fosse controlar as coisas, eu acho que eu ia ser assim, eu ia dar ok para tudo, já resolver rápido, pronto, resolvido, dá o enter e deixa a galera. Tem aquele outro filme também, que é do controle remoto, lembra? Como é que é o nome dele? Clique. Ah, eu sabia, mas era só para ver se você... É porque se eu perguntar quem assistiu, ninguém vai levantar a mão, então isso aí foi estratégia. Clique. Lembra que ele volta para frente, volta para trás, e vai aqui, joga para frente, vai resolvendo tudo. Porque ele está com o quê? Com o controle do tempo em suas mãos. Mas a Bíblia diz que é Deus quem controla o tempo e as estações. E as estações, irmãos, do ano, por exemplo, eu quero usar elas, né? As nossas estações: outono, inverno, primavera e verão. Você sabe que cada estação, ela tem sim os seus desafios, ela tem sim os seus frutos, mas cada estação também ela tem as suas características. Eu e você iremos passar inúmeras vezes pela mesma estação, só que nenhum momento eu e você passaremos da mesma maneira pela mesma estação. Então, por exemplo, agora nós estamos no verão, né? Depois veio o outono. Só que ano passado nós passamos o outono já, sim ou não? Só que esse ano é diferente. A mesma estação de maneira diferente. E é necessário, guarde isso, é necessário que eu e você venhamos a passar pela mesma estação de maneira diferente. Por quê? Porque isso indica que nós estamos crescendo. Isso indica que nós estamos amadurecendo. Porque se nós passamos pela mesma estação da mesma maneira, indica que nós não estamos avançando. Indica que nós permanecemos igual. A estação vai ser igual, ok? Mesmo a estação sendo igual, como dá para meditar nisso? Mesmo a estação sendo igual, ela pode ser diferente, sim ou não? Depende do quê? É pergunta difícil, né? Porque dá várias respostas. Por quê? Vamos lá. Você já viveu quantas primaveras na sua vida?
Não precisa responder. Nenhuma delas foi igual, né? Nenhum ano é igual, ou é? Não. Porque Deus faz diferente na mesma estação, sim ou não? Então, a estação ser diferente, ela depende de Deus, inicialmente, amém? Mas também depende de mim. Eu não tenho controle da estação, como será a estação, mas a minha resposta à estação e aquilo que Deus está fazendo, vai determinar que ela seja diferente da última estação que eu passei, sim ou não? Então olha só que interessante, nós não estamos falando de algo que Deus sim controla, que Deus é soberano, mas não estamos falando de algo que Deus não permite que nós venhamos a participar. Nós não estamos falando de algo que Deus está impondo, nós estamos falando que Deus está dizendo, ó, é assim e ponto, você não tem participação nisso, né? Participação nisso, fica quieto, cala a boca e só passa e aceita que dói menos. Não funciona assim. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um relacionamento, irmãos. Nós estamos falando de um relacionamento onde Ele é soberano, sim, só que a partir da revelação, e aqui nós vamos lá para Romanos, a partir da revelação da graça, eu entendo que essas estações, elas estão no controle de Deus, amém? Mas que Deus também está conduzindo essas estações, para que algo aconteça na minha vida. Não que eu seja o centro da atenção de Deus agora, não, mas é que existe um propósito muito maior, sim, que a minha vida, mas esse propósito está ligado com aquilo que Deus faz também na minha vida. Então Deus, ou seja, Ele está aqui orquestrando todas as coisas, Deus está fazendo todas as coisas, e quando eu agora entro nessa perspectiva de um relacionamento com Deus, eu agora não luto mais contra a estação, eu não luto mais contra as circunstâncias. Por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, eu sempre gostava de futebol, não gosto mais porque agora meu negócio é Jesus. Eu jogava futebol, então é o seguinte, ia ter campeonatos no outro dia. Gente, quem é que dorme? Ninguém dorme. Ia olhar 500 mil vezes se minha chuteira estava na mochila, se a atadura estava ali, se a caneleira estava lá, porque o professor não deixava jogar sem caneleiro, se estava ali, e aí meu Deus, vê se o despertador realmente estava ali, e tu ficava naquela coisa. Aí, sei lá, saía 6 da manhã, 4 da manhã eu já estava escovando os dentes. Aí chegava 5 horas da manhã, 5:30, acontecia o quê? Chovia. E o aviso era, se chover não vai ter jogo. Ah, irmãos, não tem como não ficar bravo, né? Diga, mas o que eu fiz agora? Eu só queria jogar bola. Eu gosto tanto de jogar bola. Agora no dia que eu vou jogar bola vai chover. No outro dia não chove. A semana toda um sol, mas no dia do jogo chove. Aí o que ele está fazendo? Lutando contra algo da estação. E aí tu fica contrariado. Já deu. Ah, mas por que não pode jogar com chuva também? Por que não pode ter jogo? Aí já virou uma confusão toda. Por quê? Porque a gente não tem o quê? Discernimento das coisas. Então por que é interessante nós entendermos com base na graça, no relacionamento com Deus, que todas as coisas acontecem, elas são arquitetadas por Deus, elas estão no controle de Deus, mas existe um espaço para a minha resposta, que vai determinar o meu crescimento. Só que com a perspectiva da graça agora, o que eu vou fazer? Eu não contrario mais as circunstâncias, mas eu vou agora para uma perspectiva de discernimento. Senhor, eu sei que nós estamos no outono, qual que é a minha resposta no outono? Senhor, eu sei que nós estamos na primavera, Senhor, e agora, e você está entendendo que eu não estou falando, né, da primavera natural, estou falando de algo espiritual aqui. Senhor, eu sei que nós estamos na primavera, então agora, qual que deve ser a minha expectativa na primavera? O que eu devo esperar da primavera? Naturalmente falando, o que se espera do verão? Simples, né, irmãos? Calor, sim ou não? Ponto. Jesus fala para os religiosos, cara, você sabe que vai chover amanhã, vocês olham para lá, sabem que vai chover ou não vai chover, mas vocês não conseguem discernir os tempos. Então qual que é a nossa busca inicial? Não é ir contra as circunstâncias, não é ir contra a estação, mas é o que? Discernir os tempos. Salmo 90 diz,
ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, me ensina a ler, a fazer a leitura, na estação que eu estou. Por quê? Se eu tiver expectativa errada na estação, vou ter problema. Então imagina se eu ficar frustrado que no verão der calor. Meu Deus, mas eu não esperava que no verão dá calor. Cara, quem não sabe, está mais da cara do que no nariz, não é assim? Se eu ficar frustrado, meu Deus, que inverno frio. É normal o frio no inverno, sim ou não? Mas existem coisas dentro de uma estação que elas são mais profundas. Então, mais profundas, e assim é com Deus. E eu quero com você lá para Romanos 7. Vamos lá. Romanos capítulo 7. E é o que eu quero encorajar você também. A Bíblia, irmãos, ela é fantástica. E Jesus, Paulo, o Antigo Testamento também, toda a Escritura. Nós precisamos de entender, vou tentar me expressar aqui. Nós precisamos de entender o cenário, entende? A Bíblia é cheia de analogias, né? Então aqui nós vamos ler agora uma analogia. E para que essa analogia? Para que a gente entenda. Então quando Jesus vai falar, por exemplo, lá, Mateus 13, sobre a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E todo mundo sabe que ele não está falando de semente natural. Todo mundo sabe que ele está falando de algo espiritual, sim ou não? Só que ele usa uma parábola, usa-se uma analogia, para quê? Para que a gente entenda, para que a gente entre naquele cenário, e para que a gente venha compreender agora aquilo que ele quer passar. Então olha só, em Romanos 7, vamos ler o versículo 1, diz assim: ou vocês não sabem, irmãos, pois falam aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas quando ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ele ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, aleluia, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. O que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que agora há uma nova maneira de viver. E por que há uma nova maneira de viver? Porque nós estamos em um novo relacionamento. Então, você que está lendo Romanos, você está vendo que Paulo, ele, a partir do capítulo 5, 6 ali, ele traz essa perspectiva agora muito forte da lei, porque a tentativa das pessoas era ser aceito pela lei, porque todo aquele que não crê em Cristo, ele está debaixo da lei. Por quê? Por conta do pecado de Adão. Mas agora ele está dizendo, gente, o seguinte: por conta de Cristo, vocês foram livres da lei. E aqui ele traz uma analogia do casamento. Então vamos lá, eu e você antes éramos casados com um marido, e o nome desse marido era a lei. Imagina isso, nem o Judá diz, imagina isso. Eu sei que para o homem é meio desafiador, né? Imaginar que está casado com a lei, como se a lei fosse um homem. Então nós estamos casados com a lei. E a lei, irmãos, Paulo diz, a lei ela é boa, perfeita e justa. A lei ela é certinha. Se você quer um marido perfeito, a lei é o marido perfeito. Não erra, jamais você vai ver errar.
Jamais você vai ver a lei deixando a toalha molhada em cima da cama. Não tirar o lixo, não cortar grama, não trocar aquela lâmpada que está 8 meses na frente de casa que não troca. Deixar o chinelo embolado, deixar a roupa atrás da porta, nas cadeiras, aquela função toda que você já sabe. Jamais esse marido é esse. Não, ele é perfeito, mas perfeito, faz tudo certo. Só que, ele é muito exigente. Ele não tolera erro seu também. Então é o seguinte, nem pense de deixar uma poeirinha em cima no canto da mesa. Nem pense da roupa não estar passadinha. Nem pense de um amassadinho no canto da gola da camisa. Porque a lei não tolera, ela é super exigente. Nem pense em mandar uma mensagem dizendo: não, hoje nem vou fazer almoço, vamos comer um X. Nem pense em levantar 10 horas da cama, aleluia. Ó, até o negócio. Vou parar de falar essas coisas. Não, eu já vi que eles começam a se olhar, já se procurar. Aqui, né? A lei é muito exigente. Então imagina agora você vivendo um relacionamento de alguém perfeito, mas muito exigente. Você não pode errar, você não pode falhar, ficar conferindo. Você foi lá, lavou a louça, ele olha o garfo e aqui, ó, não, aqui não tá bom, pode lavar de novo. Esse aqui também não tá bom, pode lavar de novo. Essa roupa aqui não tá boa, pode fazer de novo. Quem é que consegue relacionar com um camarada assim? Ninguém. E é assim que nós antes éramos a nossa realidade. Embora você não tinha consciência, mas era assim mesmo. Mas agora a palavra de Deus diz o quê? Que por conta de Cristo, por conta da morte de Cristo, nós não estamos mais relacionando com a lei. Nós não somos mais casados com a lei. Por quê? Porque Cristo, Ele morreu no nosso lugar. Então agora, por conta da morte, não há mais aliança de casamento. Mas nós não ficamos na morte, nós ressuscitamos. E quando nós ressuscitamos agora para um novo relacionamento. E agora o nosso marido é quem? Nosso marido é a graça de Deus. A graça de Deus, gente, ela é tão perfeita quanto a lei. Jesus, Ele é tão perfeito quanto a lei. Não erra, não falha, é perfeito. Só que a diferença é, enquanto a lei, ela traz demanda, a graça traz provisão. Então quando você está lá atrasado com o almoço, a graça diz assim: tá, só um pouquinho que eu vou te ajudar aqui. Quando você está lá tucanado, lavando a roupa, a graça diz assim: não, só um pouquinho, deixa que eu te ajudo aqui, vamos fazer isso aqui junto, deixa eu te ajudar no processo. Então ela não traz a demanda, ela traz a provisão. E isso, gente, preste atenção, isso ficou resolvido em Cristo Jesus. Ficou resolvido. Só que agora, que é a nova estação, agora que é um novo tempo. É maravilhoso, irmãos, a revelação da graça, sim ou não? É maravilhoso saber que eu e você não estamos mais debaixo de condenação. É maravilhoso nós sabermos que estamos perdoados. É maravilhoso nós saber que somos justificados. Mas isso não é o final da história. Existe agora uma nova história, existe um novo tempo para viver, existe agora um novo relacionamento para desfrutar. Se eu não tenho resolvido, nem cheguei nas estações ainda, mas se eu não tenho resolvido isso na minha vida, que agora eu sou casado com Jesus, eu vou ficar lembrando do meu antigo marido, eu vou ficar olhando para lá, eu vou ficar olhando para ele, né? Mas é que a lei, ela me feriu muito. Ok, mas agora eu estou na graça. Não, mas é que lá, quando eu era do mundo, pastor, eu fiz muita coisa errada. Mas esquece, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora eu estou em Cristo, eu estou nele, eu estou casado com a graça de Deus. Agora é uma nova história para mim, é um novo tempo para mim. Então, se eu não estiver convicto pelo Espírito de Deus que agora é uma nova história por conta desse novo relacionamento, eu vou ficar preso, parado aonde? No passado. E aí eu não consigo avançar. Então, por exemplo, por que muitas pessoas, cristãos, não é o seu caso, é os que não vieram hoje, quando eles falham, quando eles erram, eles ficam condenados e acusados por uma semana, 2, 3, 1 mês, 5 meses, 1 ano? É porque eles voltam lá para o antigo relacionamento.
eles esquecem que estão na graça, eles esquecem que já estão perdoados. Por que muitos cristãos que não vieram hoje, eles ficam super ofendidos com algumas coisas? Por que eles se tornam introspectivos totalmente, olhando para si? É porque eles esqueceram momentaneamente que eles estão casados com Cristo. Então eles acham que estão casados com a lei ainda, porque quando eu mostrar as minhas obras, meu Deus, meu marido é muito exigente, e eu sei que eu vou ir para a condenação. Então eu não tenho a revelação plena ainda, de que eu agora sou casado com Cristo, e Ele não me exige nada. Ah, pastor, mas aí o senhor vai liberar todo mundo para fazer o que quiser. É o primeiro pensamento. Então quer dizer que a pessoa pode pecar, fazer e acontecer. Irmãos, nesse novo relacionamento, o foco não somos nós, o foco é Cristo. Imagina alguém, tá, agora eu vou ajudar você na ilustração aqui. Seu marido é sua esposa, ok? Quem não é casado, pensa na mãe. Vou ajudar você também, porque senão vai ficar de fora. Quem não é casado e vai pensar em quem? Pensa na mãe, na avó, sei lá, alguém, ok? Então, por exemplo, se dentro do meu relacionamento eu fico olhando para mim, irmãos, deu, né? Eu vou ter duas situações. Primeiro, eu posso me achar muito bom, cara, mas eu sou um bom marido, hein? Nossa, meu Deus, a graça alcançou minha esposa, né? Bah, esse cara sou eu, sou o cara, olha só o que eu faço por ela, olha só o que eu faço para ela, tiro o lixo, não deixo toalha molhada, faço tanta coisa, nossa, ela é alguém muito favorecida. O foco do relacionamento sou, mas eu posso também ir lá para o outro extremo, dizer, cara, eu não presto mesmo, eu sou um marido horrível, eu sou um marido horrível, olha só, eu não presto nem para fazer as coisas que ela pede, eu não presto nem para ir no mercado, eu não presto nem para ser o marido, amor, eu acho que eu não te mereço, aí vem aquelas ladainhas aqui, errado. Esse relacionamento, como que vai ser? Vai crescer esse relacionamento? Vai ser edificado? Vai ser desfrute? Vai ter prazer? Não vai, irmãos, não vai. O que vai ter aqui? Condenação, porque daí quando eu avalio ela, condenação, ela dizendo, não, é que ela não me merece, eu sou muito bom. Ou acusação, quando eu digo que eu sou muito ruim. Então, como que vive assim? Como que relaciona assim? Como que avança? Não tem. Só que agora, quando eu entendo que a perspectiva agora ela é totalmente outra, que os meus olhos agora eles são olhos de graça, eles são olhos de favor, eles são olhos agora com a revelação de que eu sou perdoado e totalmente aceito por Deus, porque agora eu estou casado com a graça de Deus, e agora eu começo a olhar para ela com contemplação. Começou a olhar para ela, nossa, aí bem na hora que ela chegou, aleluia. Ela já olhou achando que ela não gosta muito que eu falo dos casamentos na pregação, mas é coisa boa hoje, mas não falo coisa quando tu está lá na Kids, daí eu falo outras coisas. Mas eu começo a contemplar ela, eu digo, oh Deus, olha só que mulher maravilhosa que o Senhor me deu, eu sou apaixonado por ela, cada dia eu me apaixono mais, cada ano eu me apaixono mais, e eu começo a contemplar ela, irmãos. Você acha que esse relacionamento vai ter frutificação, vai ter desfrute, vai ter edificação? Sim ou não? Entende? Agora vamos para o relacionamento com Deus. Muitas pessoas, elas começam a relacionar com Deus, e aí então elas olham para elas, mas eu sou ruim de negócio. Embora você seja ruim de negócio, isso não vai gerar fé em você. Cara, mas eu sou orgulhoso. Embora você seja orgulhoso. Cara, mas eu sou humilde, pastor, eu confesso. Não. Quando você olha para Ele, uau, nossa, Ele me amou tanto que entregou a vida por mim.
Ele me resgatou, Ele me perdoou, Ele desceu do céu, se fez homem para vir me buscar, Ele desceu lá no mais profundo inferno para me resgatar. Então agora eu olho para Ele, eu não olho para mim, eu olho para Cristo. Eu não olho mais para mim. E aqui agora eu começo a ter o que nesse relacionamento? Prazer nesse relacionamento. Prazer agora de relacionar com Cristo. Prazer de relacionar com a graça de Deus. Então agora, vamos lá para as estações. Mesmo eu estando no meu relacionamento com Cristo, que é a graça de Deus, amém? Esse relacionamento vai passar por estações também. Assim como o casamento, relacionamento com Cristo, todas as áreas, vai passar por estações. Por quê? Porque existem tempos determinados de Deus na nossa vida, que o propósito dele é nos gerar crescimento. Então, por exemplo, vamos começar pelo outono. Outono, ele é uma estação que nós podemos considerar que ela é transitória, não é? O outono é transitório, então, ou seja, tem alguns dias que são muito bons, tem alguns dias de sol, mas tem alguns dias de chuva, tem alguns dias de frio, aquele friozinho, né, que não é aquele frio de rachar, mas é aquele friozinho legal, aquela chuvinha, né, batendo na telha, pingando naquela lata. Eu disse, oh, que coisa boa, né, é uma música para dormir, até deu sono agora aqui. Então é aquela coisa boa, o clima é ameno. Então nós podemos dizer que o outono, ele é um tanto confortável. Então está tudo certo, pastor, meu casamento ele está legal. Já tivemos dias melhores, aleluia, mas também já tivemos dias piores, sabe? Hoje está assim, está daquele jeito, sabe, pastor, está indo, estilo Zeca Pagodinho, tal, aquela coisa. Às vezes tem dias que nós estamos mais apaixonados, tem dia que, né, minha sogra está lá, a coisa está mais complicada. Pastor, na empresa também, está tudo certo, sabe? Parece que não vai dar para pagar as contas, mas chega no final, deu para pagar tudo. Então, aquela coisa que eu sei, entende? Está no meu controle, está tudo certo. Esse é o outono é assim, a vida com Deus está bom. Não, eu estou indo na reunião, estou indo lá no GC, já sei todos os protocolos da vida cristã, já sei que o pastor vai pregar, depois vai ficar falando demais, depois vai orar, depois nós vamos embora, daí no outro dia, na outra semana, domingo tem culto de novo, daí tem o GC, tem o devocional que eu vou fazer, ou seja, está aqui, entende? Mas aí daqui a pouco a estação muda. Daqui a pouco a estação muda. Do outono sai e vai para o inverno. E aí o inverno a coisa começa a apertar. Pastor, não sei o que aconteceu lá em casa. Não sei, o senhor precisa lá, pastor. Eu acho que eu deixei uma janela aberta, entrou um vento lá. Porque o negócio está uma bagunça, minha mulher está uma loucura, as crianças estão assim, o pastor, o senhor precisa orar por mim, o senhor precisa lá em casa orar, ungir as paredes, alguma coisa. Pastor, lá na minha empresa, as pessoas começaram a ir embora, ninguém quer mais trabalhar, 3 me botaram na justiça. Pastor, lá no meu trabalho, sabe, eu estava para ser promovido, mas agora eu recebi o aviso prévio, e aí agora, sabe, chegou o inverno, ou seja, não está mais naquele conforto, agora veio para um desconforto agora. Só que se eu não tenho discernimento, eu não sei me comportar na estação. Então vamos lá no casamento. Casamento é assim, é outono e inverno, vai chegar o inverno para todo relacionamento, chega. Só que se eu não tiver revelação, discernimento, chegou o inverno, eu já faço o quê? Já separa, não quero mais. Não foi para isso que eu saí da casa do meu pai, para passar dificuldade, para ter que me humilhar para homem. Não foi disso que eu saí, não foi para isso que eu casei, que antes era princesinha, agora está esse negócio todo aí. Antes era uma bênção, antes de casar, mas agora casou, está nessa função. Quando eu estava tudo certo financeiramente, quando o cartão estava liberado, era uma bênção. Agora que teve que cortar manicure, pedicure, todas essas, já não gostou mais, agora já não é mais. E aí, se eu não tenho discernimento que isso é uma estação, eu não consigo responder de maneira correta. Qual que é a primeira coisa que acontece diante de uma crise,
diante de um desconforto na estação, no casamento, vamos separar, ponto. Qual que é a primeira crise lá na empresa, no trabalho? Fui confrontado, aconteceu alguma coisa desconfortável, vou embora desse lugar. Funcionário que fez o negócio que não era para fazer, vou mandar embora esse negócio. Estou na igreja, deu um problema, vou sair dessa igreja. Então, seja, a primeira resposta sempre é de sair, de abandonar, de abrir mão, de dizer não, não quero, não é isso que eu quero. Só que, preste atenção em mim, nós precisamos discernir que isso é uma estação, nós precisamos discernir que isso é um tempo, e eu preciso fazer o que nesse tempo? Permanecer no relacionamento, e aqui nós estamos em Romanos 7, por que diante do inverno, da crise, daquele inverno, sabe, aquele ventão, nós morávamos em Osório lá, uma ventania, uma loucura, se você quisesse ver pessoa de terceira idade na rua, em Osório, é só sair no dia de vento, e eu ficava perguntando, por que ele sai da rua, meu Deus do céu, mas eu entendi para quê, é porque eles queriam reclamar de alguma coisa, então tinha que sair na rua para reclamar do vento, mas aquele ventão batendo, nossa, eu trabalhava na época, futebol, nós estávamos entrando em lugar aberto, eu botava 2 toucas amarradas aqui, aquele vento entrava, irmãos, sem notar, tu já estava gritando, parecia que estava enlouquecendo aquele negócio, e quando começava aquela chuva, e a rinite atacava, e nada dava certo, meu Deus, quando eu trabalhava na oficina, então aquele frio, ia tirar um parafuso, escapava a mão e dava com um canto assim, um para-choque, aquele frio cortava assim, de cara, tirar fogo nesse troço aqui, então não é confortável. Então agora, diante de um problema que eu tive, eu vou colocar em dúvida o relacionamento? Então diante do inverno, eu vou dizer assim, não, é que eu não sou amado de Deus. Diante da situação desfavorável, eu vou dizer, não, é que eu não sou filho de Deus nada, não, só um pouquinho, eu não sou justificado nada, não, mas só um pouquinho, é só a estação, é só o inverno vai passar, não é sempre inverno, eu preciso de permanecer. Se eu e você queremos crescer, se eu e você queremos avançar e frutificar na nova estação, eu e você precisamos discernir a estação, mas nós precisamos de permanecer, porque só gera fruto quando permanece, mas não é permanecer por permanecer, não é permanecer por permanecer, precisa dar a resposta certa, diante da permanência, porque você conhece a história, Lucas 15, a história do filho pródigo, amém? Todos conhecem, né? O filho foi embora e o outro ficou, o que foi embora torrou toda a herança, gastou tudo, o outro não foi, ficou. Só que quando o que foi embora volta, o que acontece? O pai faz o quê? Uma festa, dá o anel, as vestes, né? Um anel no dedo, não no dedo do pé, dá a sandália, aquela coisa toda. Só qual que é a resposta do outro irmão? Eu sempre estive aqui. O que ele está dizendo? Eu permaneci. Então não é só permanecer. Um casamento não é só permanecer, a vida com Deus não é só permanecer, na igreja não é só permanecer, é necessário eu desfrutar do relacionamento. Tem pessoas que são casadas há 20, 30 anos, mas eu permaneci, mas não desfruto do casamento, meu Deus do céu. Mas eu trabalho nessa empresa há 15 anos, eu sou dessa igreja há 10 anos, mas não desfruta do relacionamento. O permanecer aqui é bom quando ele nos conduz à intimidade, à profundidade e ao desfrute daquilo que é oferecido. Porque senão eu permaneço, mas com base no quê? Com base no ter que permanecer. Não, eu vou permanecer por quê? Porque a lei diz que tem que permanecer. Eu vou permanecer por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que casar e é só a morte separe. Então é o seguinte, ou eu me mato ou eu mato esse cara. Está entendendo? Mas não tem desfrute. Só que eu preciso de entender, irmãos. Você que relaciona aí, o casamento fica fácil para a gente entender. Não é sempre primavera e verão. Você sabe que às vezes o inverno ele é rigoroso. E parece que não vai passar. Parece que o inverno esse ano está mais longo. Meu Deus, que não passa a fase. E assim no trabalho também. Meu Deus do céu, que tanta coisa errada.
Só que acontece algo agora no inverno. Entre o inverno e o começo da primavera acontece algo. E eu quero ler aqui o que acontece. Lá em João, capítulo 15. Que hora é agora? Meu Deus, eu vou terminar. Existe algo que acontece no final do inverno e começo da primavera. Então, quando a coisa já está ruim, a tendência é piorar. Acontece o quê? A poda. Pastor, já estão com o financeiro abalado. Aí o camarada foi me fazer um pix. Eu vi um vídeo assim, achei muito engraçado. O camarada foi me fazer um pix e não me perguntou para qual conta e mandou para uma conta que dá bloqueada. E eu não conseguia acessar aquele dinheiro, era o dinheiro do gás. E agora? O que eu faço, pastor? Tem que ser o diabo, né, pastor? Não, tem que ter alguma coisa, que nem o irmão aquele lá, tem que ter um botão que o cara aperta e explode o mundo, né? Tem que ter. Não vou dizer, não, eu quero pegar aqui, ó, em linha reta e sair caminhando, sem destino. Pegar o mar aqui e sair, fazer que nem Moisés, atravessar o negócio. Você nunca teve vontade de fazer isso, né? Explodir tudo, jogar para cima, fazer tudo, porque quando eu for embora, vocês vão ter que sentir falta, aí é outra coisa. Porque o palhaço está aqui, pagando conta, e vocês não estão nem aí, é outra coisa. Mas está entendendo? Então o cara já não está legal o negócio, e aí acontece uma coisa e piora. Pastor, eu acho que vai dar para pagar um negócio. Peguei um dinheiro emprestado com a minha sogra, mal um pouco do agiota, mas daí estraga o carro, e aí? Não, pastor, deu problema no meu carro, o mecânico disse, acho que não é nada. Chegava na segunda-feira, ele, mano, cara, é o seguinte, correia dentada estourou, tem que fazer todo o motor. Nunca passou por isso, né? Ou seja, o que já estava ruim, parece que piora. E aí, com certeza, né? Qual que são os pensamentos que vem? Cara, tudo errado, está tudo errado na minha vida. Está tudo errado no meu casamento, está tudo errado no meu trabalho, está tudo errado nessa cidade, está tudo errado em tudo. Eu vou embora daqui, eu vou embora para Santa Catarina, vou embora para outro lugar, está errado, está errado, está errado. Só que precisamos entender que é o quê? Que é uma estação. Só que hoje você vai ter a revelação que talvez na pior estação da sua vida, que você considera pior, é onde Deus está fazendo algo maravilhoso. João capítulo 15, versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Até aqui tá bom. Então, você sabe que a videira, ela é podada no final do inverno e começo da primavera. Tem outras, né? Cada uma tem as suas fases. Mas geralmente quando nós estamos naquele inverno mais rigoroso da nossa vida, em fases, em situações, circunstâncias específicas da nossa vida, é que vem a poda. É que vem. E aí qual que é a nossa primeira resposta à poda? Por quê? Não é confortável ser podado. Não é. É aquela coisa que parece, né? Na escola, por exemplo. A professora só chama a sua atenção. Cara, está todo mundo fazendo bagunça, mas só fala de você. Lá no trabalho, está todo mundo com o celular na mão, e o patrão vem dizer para você: cara, larga o celular, eu vou te botar para a rua. Cara, mas está todo mundo com o negócio. Então, parece que acharam você. O cara com ele dá certo, com o outro dá certo, mas comigo não vai. Parece que tem alguma coisa errada em mim, não sei. Enterraram um sapo na frente da minha casa, eu acho. Só que quando você entende, vamos lá de novo, quando você entende que você já está no relacionamento com a graça, amém?
Você já está no relacionamento com a graça. E isso deve trazer o que para você? Segurança para você. Então, quando você agora for podado, qual que é o propósito da poda? Está escrito aqui, é para gerar mais fruto. Ou seja, o relacionamento está bom já, mas vai ter poda para ficar melhor ainda. Só que eu, particularmente, eu considerava esse texto aqui como algo doloroso. Só que na verdade o doloroso está na minha perspectiva da poda. Então a poda nós podemos falar no aspecto, por exemplo, de ensino. Se eu pegar, por exemplo, o meu filho Benjamin, que não está aqui, não sei onde ele está, está lá em pé. Se eu disser para ele, ensinar para ele, falar para ele: Benjamin, não faz assim, Benjamin, está errado, senta direito nessa mesa, não está andando de moto, rapaz, está comendo, boca fechada. Se ele, preste atenção, se ele não estiver plenamente convicto que ele realmente é filho, mas não no sentido de saber, de ter o nome escrito na certidão, mas de uma revelação íntima e profunda, o que ele vai achar? O pai não me ama, o pai está só pegando no meu pé. Mas quando ele for maduro, agora ele ainda responde assim, porque ele é maturo, mas quando ele for maduro, ele vai entender o quê? Que o pai está falando isso para mim crescer, para mim amadurecer. Então o problema todo não é a poda, irmãos. O problema todo não é o ensino, o problema todo não é a exortação, o problema todo não é a fase ruim que a gente vai passar, não é a estação que a gente vai passar. O problema todo está na perspectiva que eu passo essa estação. O problema todo está na perspectiva que eu vejo o meu relacionamento com Deus. Então por isso que muita gente fica abatido, magoado, chateado, condenado e acusado. Por quê? Porque a identidade dele está em dúvida. A identidade dele está sendo balançada. Só que eu preciso de voltar e retomar, dizer: meu filho, tu é amado, tu é meu filho, não tem como mudar isso. O pai está te ensinando, o pai está te corrigindo, para que tu cresça, para que tu amadureça, para que tu avance, para que tu gere mais fruto, meu filho, para que o propósito se cumpra na tua vida. Então agora não é a poda que é dolorosa, é a maneira que eu encaro essa poda. Então presta atenção, diante do inverno, o inverno ele é ruim, a poda ela é desafiadora, só que ela anuncia outra coisa, que a primavera vai chegar. A poda ela pode ser desconfortável, mas ela está anunciando uma nova etapa de frutificação. Se eu der a resposta certa diante da poda, se eu der a resposta certa, e qual que é a resposta certa diante do texto? É permanecer. É isso aqui que Jesus disse: permaneça, 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 não sai, permaneça, permaneça. Se eu der essa resposta certa diante disso, o que vai acontecer? Frutificação, crescimento abundante. Então qual que é a nossa resposta? Permanecer, mas com a perspectiva correta, porque depois do inverno, aí vem a primavera. A primavera, o galho seco, ele já dá agora lugar para o quê? As flores começam a aparecer. As flores começam a aparecer, as borboletas também, a rinite também. Mas o sol já começa a brilhar diferente, já começa a ficar o ambiente mais leve. Ou seja, a flor está anunciando o quê? A flor está anunciando o quê? Vai vir frutificação. A flor está anunciando o quê? Que tem vida, que tem vida. O inverno ele é a morte, mas a primavera está anunciando que tem vida, e a primavera está anunciando que vai vir o fruto, a primavera está anunciando que vai vir a frutificação. Só que, se eu não permaneço, o que acontece? Volta todo o processo de novo. Então, antes de eu finalizar com o verão, o que você precisa saber? Quando você for ensinado pelo pai, ok? Não é porque você não é filho, pelo contrário, é porque você é filho, ele está conduzindo você a avançar. Quando está acontecendo algo de ruim lá, na sua casa, no seu trabalho, e algo de ruim, eu não estou dizendo no sentido aqui, tentando dizer que só acontece coisa ruim na nossa vida, não, desafio, indecisão, dúvida, pressão, isso tudo, quando isso estiver acontecendo, você precisa entender que não é o diabo, não, tem gente que daí é o diabo, tudo é o diabo, não, irmãos, o que nós vemos em Daniel 2, quem é que governa tudo? Deus que governa tudo.
É Deus que é soberano, então não é o diabo. Pastor, mas o diabo está fazendo. Pode, o diabo está fazendo, mas é Deus que está governando esse negócio, é Deus que está na história. Então eu entendo que o amor de Deus vai me conduzir a crescer nessa estação. Então se estou diante do desafio, é porque Deus quer o quê, irmãos? Que eu sofra? Deus quer que eu cresça. Se eu estou diante do conflito do meu casamento, o que Deus quer? Deus quer que separe? Não, Deus quer que esse casamento seja fortalecido e frutifique. Se eu estou no conflito agora, se eu estou numa função, em relação ao meu trabalho, o que Deus quer? Deus quer que eu abandone tudo? Não, Deus está promovendo oportunidade para crescimento. Portanto, eu e você devemos permanecer. Então quando Deus desafiar você, e eu creio que essa fase nós estamos entrando, eu vou falar disso domingo, esse desafio, tem aquilo que nós somos acostumados talvez muito mais a perceber, que é o ensino, a correção de Deus, que é o chinelo, é a havaiana. Ah, pastor, Deus me pegou, meu Deus. Só que às vezes a gente não consegue discernir e perceber o desafio de Deus, porque a acusação é tão grande, a gente não consegue perceber o desafio de Deus. É Deus dizendo, Caio, aí vai, vamos lá. É Deus botando mais um negócio na minha mão, é Deus ampliando algo, é Deus dizendo para mim, cara, vamos lá, bota o pé na água, que vai abrir. É Deus dizendo, cara, aponta esse cajado para a água que o negócio vai ir. É eu dizendo para Deus, Deus, se é tu mesmo, me chama que eu quero andar sobre as águas. Se é aquele desafio de Deus, não é agora simplesmente para Deus me corrigir porque eu estou fazendo algo errado. Não, é Deus dizendo, vai filho. É Deus dizendo, vai filho, é um novo tempo, é uma nova estação, estou te desafiando, vamos lá, vamos junto, vamos fazer isso aqui junto, vamos bagunçar esse negócio aqui, vamos movimentar, vamos agitar a coisa, vamos fazer isso. E aí a nossa resposta, qual que é a nossa resposta? Não, Deus, eu acho que não, eu acho que eu não consigo, eu acho que não vai dar, eu acho que não é o tempo, eu acho que não é a hora. Irmãos, você precisa discernir os tempos, porque a primavera, ela traz uma agitação enorme, a primavera já não tem aquele mais silêncio do inverno, a primavera já é movimento, e aí o verão, então, nós aqui do litoral que sabemos que o movimento é outro, então o verão é o que? É intensidade, é o pau pegando, vamos lá pastor, meu Deus, pastor, não dou conta. Pois é, mas não era isso que Deus estava sinalizando que ia fazer. Pastor, meu Deus, 3 crianças em casa. Pois é, mas não era essa a palavra profética. Pastor, meu Deus, está vindo boleto atrás de boleto. Pois é, mas não era essa a palavra que você queria crescer. Não foi isso que eu falei para ti, que nós íamos avançar. Pastor, meu Deus, eu não consigo tirar um tempo para mim. Pois é, mas a estação é essa. Você não pode ter um restaurante e fechar o meio-dia para almoçar, irmãos. É incoerente, sim ou não? Não, pastor, é que eu só quero viver em paz. Irmãos, a paz não é fora, é dentro. Não vai ser sempre assim. Nós precisamos de discernir o tempo. Tem o tempo, aí vai para Eclesiastes, tem o tempo sim, que o negócio está mais baixo, está ali, está mais tranquilo, mas tem o tempo, cara, que é aqui. Meu Deus, não tem parada, não tem, é isso aqui mesmo, agora, verão é comércio, vamos lá. Esse dia eu fiz até um freelancer lá com ele de empacotador, né, domingo de manhã. Cheguei lá, olhei aquela fila, o Hélio ali no caixa e digo, deixa pra mim aqui. Que dupla, né, Hélio? Que dupla, eu tinha que ter filmado aquilo ali, né? Já empacotamos, já meia hora já desfizemos com a fila, né? E tu viu, começou a encher, né? Eu acho que é a glória de Deus, alguma coisa, né? Então nós precisamos o quê? Discernir, entendeu? Discernir. Pastor, eu não consigo dormir de noite. Por quê? Porque eu tenho um bebezinho em casa. Tá bom, então. Quer dizer que tu queria dormir plenamente com um bebezinho em casa. Não, pastor, agora eu tenho 5 empresas. Pastor, é uma incomodação. Tá, tu queria ter 5 empresas e não tem incomodação nenhuma. Imagina Salomão com 1000 mulheres. E a sogra ainda. Tá entendendo? Então, olha só. Quando você ora, e aqui eu finalizo, já quase 10 horas, meu Deus. Quando você ora algo, preste atenção em mim. Você acha que é você, tá entendendo? Só que não é. É o Espírito Santo que já colocou algo dentro de você. Por quê? Porque Deus controla o tempo. Deus, Ele que move as estações.
Só que não é Deus que faz sozinho. Lembra que eu falei? Existe um relacionamento, existe uma parceria aqui. Então Deus coloca lembra que eu falo? Uma semente no seu coração. Cara, vou começar a orar pela minha empresa, para multiplicar ela. Vou começar a orar para nós comprar uma casa. Você acha que é você? Não, é Deus que colocou algo dentro de você. É o Espírito Santo que colocou algo lá. E aí você começa a orar aquilo. Você começa a orar. Você começa a declarar. Você começa a profetizar. E o Espírito começa a trazer palavras proféticas. Vai encaixando. Você diz, cara, é isso aqui. Deus está fazendo. A minha empresa começou a vender mais. Meu Deus, nós não estamos dando conta mais. Vou ter que contratar mais gente. Aí Deus vai falando, vai crescer, vai crescer. Só que junto com isso vai vir o quê? Cara, vai ter que entrevistar os caras para trabalhar. Ah, mas não precisava. Antes era o filho, o sobrinho que trabalhava. Não, agora é outra coisa. Não, agora eu tenho que ver outros fornecedores. Por quê? Porque preciso de mais coisas. Então eu vou ter que ligar para mais gente. Vou ter que fazer outros contatos, outras coisas. Consegue entender que isso aqui está ligado com a estação de Deus, irmão? Sim ou não? Está ligado com a estação de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo já estava ministrando o nosso coração, anunciando a próxima estação. Nós precisamos de perceber. Isso acontece conosco também. Então a gente quer crescer, quer amadurecer, irmãos. Pode saber que crescimento e amadurecimento vai trazer junto o que, irmãos? Responsabilidade. Esses dias o Judá falou lá em casa, eu quero ficar sempre criança. Não vai, filho, cresce, começa. Quando crescer, o crescimento traz o que? Responsabilidade. Então não adianta nós queremos crescer, acharmos que vamos crescer, sem abraçar a responsabilidade junto. Porque a responsabilidade, presta atenção, e aqui eu finalizo mesmo, a responsabilidade, ela está junto na estação, ela faz parte daquela estação, a responsabilidade. Tá bom, pastor, quer dizer então que eu vou crescer mais? Sim, vai crescer mais, é isso que o texto diz, só que vai vir o que junto? Responsabilidade mais, vai vir mais responsabilidade. Só que eu tenho uma notícia para você, se vem mais responsabilidade, é porque vai ter mais graça, vai ter mais provisão, vai ter mais revelação. Por quê? Porque não é eu, mas é eu e Ele. É eu e Ele, Deus que está fazendo algo em mim, para que algo aconteça através de mim. Então Deus está no controle, é Ele que muda as estações, é Ele que controla, é Ele que tira os reis, coloca os reis, Ele é o dono do tempo. Não é Ele que tem que se encaixar naquilo que eu acho, sou eu que tenho que discernir o tempo de Deus na minha vida. Eu não posso ter uma expectativa errada, desalinhada com a estação, irmãos. Não pode. Eu tenho que ter expectativa correta, sendo guiado pelo Espírito Santo. E eu seguramente posso falar para você, diante de Deus, diante do Espírito, nós estamos diante de uma nova estação. Nós estamos diante de uma nova estação, e essa nova estação é a melhor estação, a estação de mais revelação, a estação de mais provisão, a estação de mais oportunidade, a estação que vai mais gerar fé no seu coração, uma estação de ousadia, uma estação de coragem, uma estação de fé, uma estação de romper com os limites, uma estação de não olhar para você, olhar para Cristo, uma estação de transformação acontecer através da sua vida, uma estação de mover de Deus, como nós nunca vimos antes. É uma estação de um crescimento, preste atenção na palavra, exponencial. Por quê? Porque nós estamos sendo podados pelo Espírito diariamente, nós estamos sendo aperfeiçoados para quê? Para gerar mais fruto, para gerar mais fruto, para gerar mais fruto, para gerar mais fruto, e o nome dele será glorificado através da nossa vida. Fique de pé onde você está, vamos orar nessa hora. Oh Espírito Santo de Deus, com seus olhos fechados, a pergunta é: qual a sua expectativa para essa nova estação? Qual que é a sua expectativa? Qual que é a sua percepção para esse novo tempo? Qual que é a sua perspectiva do Espírito? Qual que é o que o Espírito tem trazendo para você? Não deixe as questões exteriores definir o discernimento que é do Espírito.
Não avalie pelas coisas exteriores, mas agora peço para o Espírito trazer discernimento para você, peço para o Espírito trazer clareza para você, peça para o Espírito guiar você, conduzir você a perceber a nova estação, esse novo tempo. Eu creio que será um tempo de maior frutificação, será um tempo de maior crescimento na sua vida. Permaneça crendo na graça de Deus, você já está em Cristo Jesus. Pai, eu abençoo os meus irmãos nessa hora, no nome de Jesus, com revelação, com clareza, com a perspectiva correta, Deus, do Teu Espírito, da Tua graça, Senhor, que os nossos olhos possam estar voltados totalmente para Ti, para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, e a nossa expectativa esteja alinhada com o Teu Espírito, não de maneira natural, não baseado nos nossos méritos ou esforços, mas naquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Senhor, eu declaro sobre os meus irmãos essa nova estação, esse novo tempo. Sim, virão novos desafios, mas haverá provisão para todos eles. Sim, virão, Senhor, virão muitas lutas, sim, mas o Senhor é o Senhor da guerra. Haverá tempo de festejar, haverá tempo de guerrear, haverá tempo de crer numa perspectiva muito maior daquilo que nós já vivemos. Senhor, alarga a nossa fé, alarga a nossa fé, estende o todo da nossa habitação, porque nós sabemos que há um tempo de transbordo, um tempo de transbordar para a direita, para a esquerda, para todos os lados. Senhor, nos conduz a perceber do Teu Espírito, oh Deus, a olharmos com os olhos da graça, a desfrutarmos do relacionamento, sabendo que cada estação tem o seu tempo, cada estação tem o seu fruto, cada estação tem a glória de Deus para manifestar, cada estação ela tem a sua perspectiva profética, e nós queremos andar em linha com isso, nós queremos desfrutar de todas as oportunidades, Senhor, porque o Senhor é bom, a Tua graça está sobre nós, o Teu favor está sobre nós, o Teu Espírito está em nós, é o Senhor que está nos conduzindo, é o Senhor que está nos inserindo nesse tempo. Senhor, que todo medo, toda indecisão caia por terra nessa noite, Senhor. Oh Deus, toda incredulidade, Senhor, caia por terra nessa noite, Senhor. Que tudo aquilo que impede de avançar, todo conceito errado, todo complexo de inferioridade, oh Deus, toda mentira maligna, todo sofisma na mente, toda resistência, todo governo da emoção, Senhor, caia por terra. Eu declaro o Teu Espírito movendo, o Teu Espírito fluindo, o Teu Espírito manifestando. Senhor, eu declaro nessa noite um alinhamento espiritual, oh Deus, um alinhamento do Teu Espírito, para que eu e você, irmãos, venhamos a perceber a direção de Deus, perceber a voz de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida um tempo de perceber a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus, de ser guiado pelo Espírito de Deus. Não serão as vozes exteriores, mas serão a voz interior, é daquele que habita em você. Ele vai guiar você, Ele vai orientar você, Ele vai conduzir você a desfrutar da nova estação, a desfrutar desse novo tempo, em nome de Jesus.